Quantas vezes você já se sentiu ofendido por algo que alguém disse? Uma palavra, uma crítica, um comentário. E aquilo ficou na sua mente, te incomodando, te consumindo, como se aquela frase ou palavra tivesse o poder de definir quem você é ou quem você pode ser. Mas será que define mesmo? Ou será que é só o nosso ego, essa imagem mental que criamos de nós mesmos, que reage com tanta sensibilidade? Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade começa quando nos libertamos dessa ideia de quem eu acho que sou. E é sobre isso que vamos falar hoje. Na linguagem moderna, o ego é frequentemente associado ao orgulho, à vaidade, mas aqui o ego significa algo mais profundo, a autoimagem mental que construímos com base em nossas conquistas, aparências, títulos, opiniões dos outros e histórias passadas. É aquilo que você acredita ser, mas que na verdade não é você. Sêneca diria que o sábio é aquele que se conhece de verdade, não pelo que possui, mas pela sua alma. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que você tem o poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará sua força. Para os estoicos, o ego é a confusão entre o que temos e o que somos, entre a opinião dos outros e a nossa essência. É a ilusão de que somos nossas conquistas, nosso corpo, nosso nome, e essa ilusão nos mantém presos, não ao mundo, mas a nós mesmos. Sabe por que uma crítica dói tanto? Porque ela ameaça a imagem que construímos de nós mesmos. Se alguém te chama de egoísta e você sabe, lá no fundo, que tem lutado para ser melhor, por que isso dói tanto? Porque o ego reage como uma ferida aberta. Epiteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. Uma palavra só te fere quando encontra um espaço frágil dentro de você. Não é a frase em si, é o que você acredita que ela diz sobre quem você é. O ego transforma palavras em armas, mas sem o ego, as palavras passam como o vento. Depois que você entende que as palavras não podem te afetar fisicamente, a coisa vai ficando mais fácil. O maior problema do ego não é só a dor, é o tipo de vida que ele nos força a viver. Quando você vive para proteger essa imagem, essa ideia de quem você acha que é, você não está realmente vivendo. Você está atuando, está reagindo, está sempre alerta, com medo de perder o controle sobre essa narrativa. Marco Aurélio escreveu que não devemos perder tempo discutindo como um bom homem deve ser, e sim que sejamos esse homem, ou mulher. O ego te prende no teatro eterno. Você tenta parecer bom, parecer inteligente, parecer forte. Não que você não seja, mas no fundo, está exausto. E aqui surge um paradoxo cruel. Nossa, eu demorei para falar essa frase. Quanto mais você alimenta o ego, mais distante você fica de quem realmente é. O ego quer manter uma imagem, a autenticidade quer revelar a verdade sobre quem você é, sobre o que você gosta de fazer, sobre o que você quer para a sua vida. E essas duas coisas, o ego e a autenticidade, quase nunca andam juntas. É por isso que muitas pessoas se sentem perdidas, mesmo estando certas aos olhos do mundo. Vivem com sucesso, com reconhecimento, mas em desacordo com a própria natureza. É o caso de pessoas com muito dinheiro, fama ou status, e mesmo assim enfrentam crises de solidão profunda, ansiedade ou depressão, porque elas conquistaram tudo, menos a si mesmas. Sêneca dizia que a vida boa é aquela que está em harmonia com a natureza, e viver em harmonia com a natureza exige sinceridade, simplicidade e coragem, 3 coisas que o ego teme. Você não pode ser autêntico enquanto estiver tentando controlar o que pensam de você. Enquanto estiver tentando manter a imagem perfeita, você estará preso num personagem, não vivendo de verdade. A autenticidade começa quando o ego começa a perder força, quando você se permite ser, sem máscaras, sem defesas, sem necessidade de parecer algo além do que você já é. O ego é exigente, ele quer que você acerte sempre, que nunca seja rejeitado, que esteja sempre certo, que nunca fracasse, mas a vida não funciona assim. Na verdade, você vai cometer mais erros do que acertos, e quando você falha, como todos nós falhamos, o ego te ataca, com a culpa, com a vergonha, com o arrependimento. Sêneca escreveu que quem se apega ao que passou, perde o que está presente. O arrependimento exagerado é só mais uma forma de ego, é como se você dissesse, eu deveria ter sido melhor do que isso, mas quem disse que você deveria? Quem foi que te prometeu essa perfeição? E o que de fato é ser melhor? O estoicismo nos ensina a aceitar o erro como parte do caminho, a corrigir e a aprender, mas sem se destruir no processo. Os estoicos não falavam de matar o ego, até porque esse termo naquela época nem existia. Eles falavam de colocar as coisas no lugar certo. Você tem um corpo, mas você não é esse corpo. Você tem opiniões, mas você não é as suas opiniões. Você comete erros, mas você não é o erro. Você é aquilo que decide agir. É sua razão, é seu caráter, é sua consciência. Epiteto dizia para nos lembrarmos que somos atores em uma peça, cujo papel já foi determinado por outra pessoa.
E Sêneca dizia que a felicidade é não precisar da aprovação dos outros. Quanto menos você precisar proteger sua imagem, mais livre você se torna. E quanto mais livre você se torna, mais você se aproxima da sua essência. O ego impede você de ser útil, porque você está preocupado em ser admirado, em manter uma personalidade que não é sua. A pessoa que vive pelo ego quer aplausos, mas a pessoa guiada pela razão estoica quer servir, quer fazer o bem, quer cumprir sua parte no mundo, mesmo que ninguém veja. Se seu ego é mais importante do que sua função no mundo, você já se perdeu. Livrar-se do ego não é um evento, é um processo. E para os estoicos, esse processo exige disciplina, vigilância e autoconhecimento. O primeiro passo é observar os próprios pensamentos. Pergunte a si mesmo com frequência: estou fazendo isso porque é certo ou porque eu quero ser visto como certo? Estou fazendo isso porque eu quero ou porque espero que eu haja dessa forma? Essa simples pergunta revela motivações escondidas. O ego age no automático. A razão estoica exige consciência. Marco Aurélio tinha o hábito de escrever para si mesmo todos os dias, e essas anotações viraram suas meditações. Ele fazia isso para lembrar quem ele era, e não se deixar corromper pelos elogios ou críticas que recebia como imperador de Roma. Marco Aurélio dizia para não deixarmos que nossa alma se transforme em tirano escondido. Outro caminho é cultivar a indiferença estoica às opiniões externas. Isso não significa ser frio ou arrogante. Significa reconhecer que o valor da sua vida não depende da aprovação de ninguém. Sêneca escrevia que a pior escravidão é depender da opinião dos outros. Praticar o desapego também ajuda. Quando você lembra que tudo que tem pode ser perdido, começa a separar o que você tem daquilo que você é. E nesse espaço que o ego começa a perder a força. Finalmente, viva com propósito. O ego busca reconhecimento, a alma busca sentido. É como Epiteto dizia: busque ser, não parecer. Cada vez que você escolhe a verdade ao invés da aparência, você enfraquece o ego e fortalece sua essência. Talvez a maior liberdade que um ser humano possa alcançar seja essa: não precisar proteger o próprio ego, não precisar manter um personagem o tempo todo. Quando você deixa de ser aquilo que os outros projetam, quando para de se defender de tudo, você finalmente respira. Você se permite errar, você se permite recomeçar, você se permite ouvir uma crítica sem quebrar por dentro. E então tudo muda, porque agora você está vivendo, não reagindo. E como dizia Sêneca, nada é mais honroso do que uma alma em paz consigo mesma. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, fica aqui meu muito obrigado e eu vejo você no próximo.